Olá pessoal, É, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja a hora que for que você estiver vendo esse vídeo. Espero que ele seja útil para ti e convido você a estar assistindo a parte 3, né, desse conjunto de aulas. A gente começou falando a respeito da decomposição de número em fatores primos, tá? Para isso existe a fatoração, MMC e MDC. A gente já estudou fatoração em dois vídeos anteriores que já estão no canal. Agora vamos para o MMC e MDC. Tá? O que quer dizer cada uma dessas siglas? MDC, máximo divisor comum, MMC, mínimo múltiplo comum. Ambas as expressões vão trabalhar com a decomposição de números em fatores primos. Tá? Então vamos começar com o MDC, o máximo divisor comum. O que é o MDC? Primeiro, divisor. Vamos lembrar. Divisor são os números, ou divisores, né, pegando o plural, são os números que dividem um outro. Então, por exemplo, o 20. Quais são os divisores do 20? São os números que conseguem dividir 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Por quê? 20 vezes 20, 20 dividido por 20 dá 1. 20 dividido por 10 dá 2. 20 dividido por 5, 4. 20 dividido por 4, 5. 20 dividido por 2, 10. 20 dividido por 1, o próprio 20. Então são números naturais, que dividem o número 20, tá? E a divisão dá um resultado exato, tá? Uma divisão exata. Então, dando continuidade, vamos trabalhar agora com o máximo divisor, ou seja, eu tenho um conjunto de números, e aí posso estar trabalhando com dois ou mais números. E esse conjunto de números, eles vão ter seus divisores, mas entre eles existirá um divisor, existirá os divisores que estão em comum, e existirá o maior deles. Então, o máximo divisor comum, o nome já diz, é o maior divisor dentre aqueles números que eles têm em comum. Tá? Então, por exemplo, para ficar melhor de assimilar, vamos pegar o número 20 e o 35. Vamos lá, quem são os divisores do 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Você vai por tentativa. Dá para dividir por 3? Não dá. Por 4, por 5. Até encontrar os divisores. 35 é a mesma ideia. 1, 5, 7 e o 35. Tá? Estão aí os divisores do 20 e do 35. Pergunta: quais são os divisores dentre desses que são comuns? Ó? Veja que todos dividem por 1, todos dividem por 5. Quais são os divisores comuns? 1 e 5. São os divisores que ambos os números 20 e o número 30 possuem em comum. Só que qual a pergunta? Qual o maior deles? É o 5. Então, o máximo divisor comum de 20 e 35 é igual a 5. Tá? Então, é assim que eu encontro o máximo divisor comum. É o maior divisor que dois números ou mais eles apresentam em comum. Então, por exemplo, qual o MDC, ou o máximo divisor comum de 14, 20 e 18? Tá? Então, a gente vai pegar os divisores de 14. 1, 2, 7 e 14. Do 20, a gente já sabe, 1, 2, 4, 5 e 20. E do 18, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Tá? Esses são os divisores do 14, os divisores do 20, os divisores do 18. Ok? A gente já viu sobre como calcular os divisores, como identificar os divisores de número. Certo? Veja, todos são comuns a 1. Ok? Todos têm como divisor também o 2. 7 não apresenta no 14, mas não tem nos outros dois. 14 também não tem nos outros dois. Veja que só vai ter como divisores os números 1 e 2. Pergunta:
quem é o MDC, ou seja, o maior divisor entre esses três números, 14, 20 e 18? Só pode ser o 2, né, pessoal? 2 é o maior número entre 1 e 2. Logo, o MDC é 2. Só que veja que é um pouco trabalhoso fazer dessa maneira. Por quê? Porque eu teria que pegar todos os divisores de um número. Então, imagine se o número fosse muito extenso. Por exemplo, quais são os divisores de 1000, o MDC de 1400? Aí você tem que fazer os divisores de 1000 e os divisores de 400. Tá? Seria bem trabalhoso mesmo. Então, para evitar esses constrangimentos, existe um método onde a gente consegue determinar o MDC para quaisquer números, tá bom? Quaisquer números naturais e diferentes de zero. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro passo que vocês precisam saber. A gente faz a fatoração simultânea dos números que estão sendo trabalhados. Como assim? Eu não estou trabalhando com 1000 e com 400? Lembra que a gente estudou como fatorar um número? A gente vai fazer a fatoração, só que ao mesmo tempo dos dois. Como é que funciona? Eu vou, por exemplo, o 1000 vou fatorar por 2. Se der para fatorar o 400 por 2 também, ele já é fatorado simultaneamente, por exemplo. Estou fatorando por 2, o 1000. 400 vem junto. 1000 por 2 dá para dividir, termina com 0, que é par. Dá 500. 400 também dá? Dá também. Fica quanto? 200. Fatorei os dois ao mesmo tempo. Vamos continuar nessa ideia? Por 2, 500 dá para dividir, fica 250. E 200? Fica 100. Por 2 de novo. 250 fica 125. 100 fica 50. Por 5. 125 dividido por 5. 25. 50 por 5. 10. De novo, dá para fatorar por 5. Ó. Termina em 5, termina em 0. Fatorando por 5. 25 por 5 dá 5. 10 por 5 dá 2. Fatorar agora por 5. 5 por 5 dá 1. E 2 por 5 não dá. Não dá para dividir. E aí, o que é que eu faço? Eu só repito. Quando der para eu fatorar, eu fatoro. Quando der para fatorar os dois ao mesmo tempo. Quando não der, fatoro um e repito o outro. Tá? Agora ficou 1 e ficou 2. Esse aqui já chegou no número que deveria chegar. E esse aqui ainda não. Fatorando por 2, ó. 2 por 2 vai dar 1. Era para ser 1 aqui, tá? Foi erro de digitação. Então, eu fiz a fatoração dos dois ao mesmo tempo e deu esses números aqui. O que é que eu faço com esses números? Eu faço igual a fatoração anterior, multiplico todos? Não. Devagar. O que é que eu faço? Eu vou multiplicar os que eu fatorei ao mesmo tempo. Como assim? Os números primos que eu utilizei, e quando eu utilizei para dividir, dividiu tanto 1000 como 400. Foi esse 2, o 2 também, ó, porque deu 100, deu 250, o 2 de novo, o 5, o 5, e esse 5? Não, ó, ele só dividiu o primeiro, não dividiu o segundo. O 2, mesma coisa, só dividiu o segundo, tá? Então, os únicos números que dividiu os dois ao mesmo tempo foram esses aqui. O que é que eu faço agora no terceiro passo? Multiplico esses números, tá? 2 por 2, por 2, por 5 e por 5. Então, fazendo a multiplicação, o que é que eu vou ter? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Peguei os números que, ao fatorar, fazer a fatoração do 1400, eu utilizei eles simultaneamente para simplificar o 1000 e o 400. Tá? Então, vamos fazer aqui a multiplicação. 2 por 2 dá 4, vezes 2 vezes 5 vezes 5. 4 vezes 2 vai dar 8, vezes 5, vezes 5. 8 vezes 5, 40. Vezes 5. 40 vezes 5 dá 200. E esse número que eu encontrei é o MDC, o máximo divisor comum de 1000 e de 400. Então, em resumo, como é que eu calculo o máximo divisor comum? Eu vou fazer a fatoração simultânea
pego os números primos que eu utilizei simultaneamente para os 2 ou mais valores e multiplico. O resultado é o MDC. Vamos praticar? Eita, já dei a resposta. 10 e 30, 21 e 18 e 300 e 500. Qual o MDC desses números aqui? Vamos por 10 e 30. Fazendo a fatoração por 2, dá 5 e 15. Por 5, dá 5. 5 por 5 dá 1. 15 por 5, 3. Por 3, 1 e 1. Ó, utilizei quais números primos para fatorar os dois números ao mesmo tempo? Utilizei o 2 e utilizei o 5. Observam? Então, o que é que eu faço? Multiplico os dois. 2 vezes 5, exatamente 10. Logo, o MDC de 10 e 30 é quanto? É igual a 10. Tá? Vamos pegar a letra B. 21 e 18. Fatorar por 3, ó, fica 7. 18 por 3, fica 6. Por 7, 7 por 7 dá 1. 6 por 7 não dá para fatorar, então repito. Por 3, eu só repito 1, que já chegou no final. 6 por 3 dá 2. Por 2 dá 1 e 1. Quais são os números que eu utilizei simultaneamente? Apenas o 3. Logo, o MDC de 21 e 18 vale 3. Para o 300 e 500, mesma ideia. Por 2 dá 150 e 250. Foi simultaneamente. Por 2 novamente. Uma vez que termina em 0, dá 75 e 125. Por 5, 75 por 5 é 15. 125 por 5, 25. Por 5, 15 por 5 dá 3. 25 por 5 dá 5. Por 5, 3 não dá, então repete. 5 por 5, 1. E por 3, 1 e 1. Quais são os números que eu utilizei simultaneamente para fatorar 300 e 500? Foram esses aqui, ó. Se vocês observarem. O que é que eu faço? Multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5 equivale a 100. Então, o MDC de 300 e 500 é o valor 100. Tá? Eu fico até aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. A parte 4 do nosso material que a gente está trabalhando aqui, a gente dá continuidade no próximo vídeo, ok? Aqui eu já encerro essa terceira aula.